Senhor Jesus, nós se ajuntamos mais uma vez esta manhã por Tua graça. Certamente foi a Tua graça que nos trouxe aqui. Queremos que o Senhor nos aconselhe através de Sua palavra e nos ajude, Senhor, nos dando ânimo para o desanimado, dando coragem para o desencorajado e ajudando a prosseguir nesta hora escura que nós estamos vivendo. Pedimos a bênção, Senhor, da mensagem do Teu profeta sobre nós, que o Senhor venha abrir o caminho para nós caminharmos mais uma vez. Nós pedimos as bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Esse som tá ruim, né, rapaz? Nosso amigo acho que foi para Clevelândia, não teve com quem voltar. Antes de eu ler a Bíblia, eu queria que vocês prestassem bem atenção. As irmãs não pregam, mas elas devem aprender. A hora que precisar ter, né? Não sei se vocês aprendem alguma coisa, eu acho que aprende, né? Porque pelo menos aprender a vestir, então aprenderam, né? Mas ouça isso. No capítulo 4 de Apocalipse, descobrimos, ou seja, estamos deixando agora, João havia falado, a era de Laodiceia. Já tinha passado as eras. É o parágrafo 49 da mensagem Apocalipse, capítulo 4. Primeira parte. João havia falado a era de Laodiceia. E nesta era da igreja de Laodiceia, foi a era da igreja mais confusa de todos os restantes dela. A era mais confusa. E descobrimos a coisa mais patética na última parte da era da igreja de Laodiceia. Jesus de pé do lado de fora de sua própria igreja, onde ele havia sido colocado para fora, batendo na porta, tentando entrar de volta. A era de Laodiceia, como ele disse aqui, é uma era confusa. E é a única era que Jesus Cristo está por lado de fora, batendo para querer entrar. Em todas as outras eras, Jesus estava dentro. Na era de Laodiceia, ele ficou para fora. Não é isto pecaminoso, o irmão Brana diz. Eu acho que esta é uma das escrituras mais patéticas que eu já li. Jesus fora de sua própria porta, de sua igreja. Jesus fora de sua própria porta, a sua igreja havia colocado para fora. E ele estava tentando voltar apenas para salvá-lo. Qualquer homem que abrir e me deixar voltar para a minha própria casa, eu cearei com ele e ele comigo. Não é isto tocante? O Deus do céu colocado para fora de sua própria igreja. E quantas casas, quantos lares, Jesus não está também para o lado de fora. Agora, o que foi que pôs Jesus para fora da sua própria igreja?
através dos seus credos, denominações e a forma que eles estavam agindo, a maneira de agir, de proceder, coloca o próprio Deus para fora de nossas próprias vidas. As igrejas colocaram da sua maneira, dos credos denominacional e a maneira que eles agem. Estão tudo confuso, conforme nós ouvimos a oração que o irmão fez aqui. Estão tudo confuso. Colocaram para fora da igreja e aceitaram o seu credo. Agora, foi a mesma coisa que fizeram com Jesus lá atrás, quer ver? É a mesmíssima coisa como foi nos dias que Jesus foi crucificado. Aconteceu quando eles aceitaram Barrabás, um assassino, e o crucificaram a Jesus. Soltaram um assassino no meio deles, que foi provado ser um assassino. E aceitaram e rejeitaram a Jesus Cristo, o único que poderia lhe dar vida. Pense nisto. Esta é a mesma coisa em cada denominação. É a mesma coisa em cada denominação. Na denominação pentecostal que tem hoje, eles se alimentam daquelas denominações e morrem. Assim que denominam. Nunca houve nas páginas da história que já alguma vez se denominou e que fez qualquer coisa que não morresse imediatamente. Todos os sinais e maravilhas e dons os deixaram, e tudo mais. Tão logo que eles se denominaram, em vez de aceitar o Senhor Jesus para lhe dar vida, eles voltaram imediatamente e soltaram Barrabás no meio deles de novo. Não é isto algo horrível? Não é de se admirar que Deus tenha sido colocado para fora de sua própria igreja e está de pé batendo na porta da era da igreja, tentando entrar. Agora encontramos em Apocalipse, que Apocalipse está montado em 3 partes. Apocalipse está montado em 3 partes. A primeira são os 3 capítulos. Veja como nós estamos perto de ser arrebatados. Bem pertinho. Essa frieza da igreja, esses sinais. O crente, verdadeiro cristão mesmo, o verdadeiro cristão, ele não vê a hora que a porta se abra para ele estar aqui com Jesus Cristo. Mas muitos se esfriarão e não prosseguirão a caminhada depois dessa gelada aí. Estamos passando 2 invernos. O inverno espiritual e o inverno natural. Que se você for um caboclo meio mole, você não deixa a cama. Você não deixa. Então estamos passando por este tempo. A igreja tem fases. Como a lua também tem fases. Não tem o tempo da minguante, não tem o tempo da nova, não tem o tempo da cheia,
A igreja é a mesma coisa. Ela representa a igreja. O sol representa a Cristo. Então, encontramos que Apocalipse está montado em 3 partes. A primeira são os 3 capítulos pertencentes à igreja. Deus trata com a igreja nesse período. Neste período, nesses 3 capítulos. A mensagem do anjo. Os anjos da igreja. Então, é tratado, falado com a igreja através dos anjos. Deus fala com o anjo da igreja e o anjo da igreja traz aos filhos de Deus. Então, as pessoas que recebem a mensagem, recebem o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem recebe um enviado de Deus, recebe a Deus. Quem receber a mim, quem receber a vós, a mim me recebe. Quem rejeitar a vós, a mim me rejeita. E quem rejeitar a mim, rejeita aquele que me enviou. Então, Deus fala, nesses 3 capítulos, através dos anjos da igreja, que são Paulo, Columba, Martins, ou seja, Paulo, Irineu, Martins, Columba, Lutero, Wesley e o William Branham. Ele fala através desses mensageiros. Veja, então ele desaparece bem ali no 3º capítulo. Então ela desaparece. Ela vai embora no 3º capítulo do Apocalipse. Ela desaparece bem ali no 3º capítulo e não aparece novamente até o capítulo 19. Neste intervalo, preste atenção, neste intervalo do capítulo 3 de Apocalipse ao capítulo 19, Deus está tratando com o judeu. A noiva sobe no final do capítulo 3 do Apocalipse. Não. Deixa eu ver aqui. Então, ela desaparece bem ali no 3º capítulo e não aparece novamente até o capítulo 19. No capítulo 19, ela retorna. Entre este tempo, Deus está tratando com o judeu. Estou lendo aqui, irmãos. Então, dali em diante, está entre a vinda da grande cidade de Jerusalém e o selamento do povo de Israel, e assim por diante no fim do tempo. Então, nesta manhã, deixamos, imediatamente após isto, João tinha visto, na ilha de Pátimo, quando recordo a distância de Pátimo estava do litoral. Que distância estava? Cerca de 30 milhas. Isto é correto? Da costa. E que distância estava isto ao redor de Pátimo? Você lembra um pouco da geografia? Cerca de 15 milhas ao redor. E ela era usada como um exílio pelo romano, e os prisioneiros colocavam ali. E João foi para ali por causa do quê? Do que ele tinha feito? Ele havia roubado algo? Não. Bem, eles colocaram ali porque ele estava perturbando as pessoas, fazendo algo mal? Não.
porque ele estava ali por causa da palavra de Deus e o seu testemunho por pregar o evangelho. Essa foi a causa de jogar João na ilha de Pátimo, naquela ilha que era um lugar reservado de jogar só os criminosos mais perigosos lá. Pode alguma coisa acontecer ao cristão sem ser para o seu bem? Tudo que acontece para nós é para o nosso bem. Prenda isso. Por mais ruim que seja, por mais terrível que você ache que aquilo é, mas é para o seu bem. Não, então, por que Deus o deixou sozinho naquela ilha? Por que Deus deixou João sozinho na ilha? Para nos dar o livro do Apocalipse. Se não fosse ele, não fosse para lá, nós não teria este livro. Veja, Deus simplesmente pode jogar areia nos olhos do diabo. Qualquer hora que ele desejar. Ele não pode? Ele simplesmente pode. Eu simplesmente o amo. Por quê? Eu não tenho que ser esperto. Nem você tem que ser esperto. Se você usa de esperteza, pare com isso. Você nunca vai ser mais esperto do que Deus. Tem gente que é esperto de toda maneira. Não faça negócio com ele que ele te fura teu olho. Isso não é para cristão. Eu não tenho que ser esperto. Veja agora, se eu fosse esperto, eu provavelmente esqueceria tudo a respeito disto, porque eu sei que ninguém pode ser tão esperto quanto a ele. Quanto ele. Então, eu apenas, seja o que eu tenha, eu me rendo a mim mesmo, a ele, e vejo o que ele diz para fazer. Isso é tudo. E às vezes isto é bastante contrário à forma que eu penso que seja. Mas eu sei, se ele está me guiando, ele é inteligente. Ele sabe o que ele está fazendo, eu não. Então eu apenas o deixo fazer. Porque você, então, eu apenas, é isto, irmão Neves, correto? Sim, senhor. Apenas deixe-o fazer, vê? Ele é o único que sabe o que está fazendo. Eu não. Você também não. Deus sabe o que está fazendo conosco. Deus sabe como está nos conduzindo. Não é nós que escolhemos a maneira nossa. Nós deixamos Deus nos guiar. Vê? Então, eu apenas deixo fazer. Eu apenas não tento fazer grandes floreios e coisa. Eu apenas me humilho a mim mesmo e digo, aqui estou, Pai. Qualquer hora que tu me quiseres. Então apenas siga adiante, assim é isto, sempre sai bem. Sempre vai dar certo. Então João, nós não teremos um livro do Apocalipse se não tivesse sido por João. João não tivesse ido para a ilha, aquilo foi a maneira que Deus nos deu o livro do Apocalipse. Ele ficou ali, eu penso que por cerca de 3 anos, em andamento com o livro, e escreveu o livro de Apocalipse. Então nós vemos aí que nós estamos
no fim de todas as coisas. Estamos indo para o final e vai sobrar muito pouco. Mas espero que neste pouco nós estaremos juntos. Amém? Vamos ficar de pé? 10 e verso 7 de São João. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e se achará, e sairá, e achará pastagem. Que Deus abençoe sua palavra. Amém? Pode sentar. Eu estou com dificuldade na garganta aí, não era para estar. Eu quero estudar com vocês hoje a era de Filadélfia, uma era antes da nossa. Vamos tomar esse parágrafo que Jesus, ou seja, que o irmão Brana citou Jesus, falando esse versículo. 10 e 7 diz, parágrafo 93, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade eu vos digo que eu sou a porta. Sou a porta das ovelhas, isto é certo. Eu sou a porta das ovelhas. Ora, esta não é simplesmente uma expressão singular. Isto é verdadeiramente assim. Note em São João 10, quando Jesus está dando esta parábola, ele chama a si mesmo de pastor. Depois, ele chama de porta. E é isto o que o pastor é para as ovelhas. O pastor é a porta para aquela igreja, para aquelas ovelhas. Nunca tente entrar por outro caminho que não funciona. O pastor é a porta para as ovelhas. Ele é verdadeiramente sua porta. É através dele que saem os conselhos para as suas ovelhas. E ele pega aqui, para cada tempo, para cada hora, nós observamos que tem uma mensagem. Tem uma mensagem para você, para cada dia, para cada período que nós estamos passando. Se você for analisar, tem uma mensagem para aquele tempo, para te ajudar, para você sair daquelas condições que você se encontra. Quando eu estava no Oriente, eu vi que todas as noites o pastor ajuntava as suas ovelhas. E ele o colocava no aprisco. Depois ele os contava. E quando ele estava seguro que todo estava ali dentro, ele se deitava na porta do curral. E literalmente se tornava a porta do rebanho. É através do pastor que entra as coisas boas para a igreja. Mas pode entrar também aquilo que não é bom.
através do pastor, porque ele é a porta. Os ensinamentos errados que vêm na mensagem não vêm através de membro, é muito difícil. Vem através do pastor, porque ele é a porta. E tem seguidores para todo tipo de ensinamento. A todo tipo de ensinamento que surgir, vai ter pessoa para seguir aquilo. Mas tem um tipo de semente de Deus que só segue a voz de Deus. Aquela não se confundirão. É por isso que surgem os grupos. Ele sendo a porta, ele vai trazer sua maneira e vai ter quem segue aquela pessoa. Feliz do homem que prega o evangelho sem nenhuma pretensão. Pregar o evangelho para ajudar o povo. Para o povo ser ajudado. Não para fazer uma grande denominação, para fazer um grande nome, para fazer uma grande riqueza, mas para levar a alma aos pés do Senhor Jesus. Esta deveria ser a finalidade de cada pastor. Vocês estão me entendendo, irmãos? Sem nenhuma pretensão de fazer um grande grupo, de fazer uma grande igreja. Se Deus lhe deu um grande rebanho, cuide dele. Se Deus lhe deu 5, cuida delas. Tem o mesmo valor diante de Deus. Mas a verdade não é essa. Eu estava falando com um companheiro, eu disse assim: se não houvesse salário, não havia vereador na cidade. Ninguém trabalharia de graça. Se não houvesse dízimo, não haveria pastor. A intenção muitas das vezes é essa. Não é levar o evangelho para trazer o povo ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus me livre deste espírito. Que Deus me ajude a ter essa compreensão, que as almas não são dos homens, mas é do Senhor Jesus Cristo. É para retornar para lá que nós temos que pregar o evangelho. Vocês são os troféus. Um culto, ele não é abençoado pelo tanto de dízimo que entra, ou por tanto de oferta que entrou, mas é pelas bênçãos que Deus derrama no coração dos seus filhos. Você sai satisfeito quando você vê que Deus aprovou aquela mensagem. Aprovou para o povo aquilo. Você vê o povo feliz. Então o pastor é a porta. Ninguém podia entrar ou sair a não ser por ele. Ele era a porta. Agora, no dia seguinte, quando eu estava andando de jipe com um amigo meu, notei que um pastor começava a conduzir o seu rebanho para a cidade. Imediatamente, todo o tráfego parou para que o pastor pudesse prosseguir. Ora, a cidade lá no Oriente não são como as cidades daqui. Nós guardamos as nossas mercadorias do lado de dentro. Mas lá, como o mercado de uma grande fazenda, com todo o produto na calçada, para o transeunte ver e comprar. E eu pensei,
Aqui é onde começa a contenda. Ver todo aquilo espalhado na calçada, para que as pessoas que passassem ali pudessem comprar aquela mercadoria, e o irmão Brana começa a olhar e ver que lá vinha um rebanho de ovelha e um pastor na frente daquele rebanho. O irmão Brana diz: vai virar tudo de perna para cima aqui, porque com esse tanto de ovelha que eu estou vendo, com essas mercadorias aqui solta aqui na calçada, eles vão entrar aqui, vão fazer vão esparramar tudo essas mercadorias que estão aqui. E o irmão Brana começou a ver aquilo, e ele espere até que aquelas ovelhas virem todos aqueles alimentos ali. Mas quando o pastor prosseguiu, aquelas ovelhas simplesmente seguiu em cada passo. Não mexeram numa mercadoria. Vocês não acham que nós estamos com a partilheira, nós estamos hoje com muita mercadoria por aí? Hein? Você não acha que está cheio de mercadoria por tudo quanto é lugar? E as ovelhas não deveriam comer o alimento que o pastor não determinasse para comer. Por quê? Porque nem todas as coisas vocês sabem, os que estão por trás da cortina. E o pastor conhece muitas das coisas antes de chegar em vocês. Só que nós não passamos aquilo que não nos interessa. Nós passamos as coisas do céu para vocês. É por isso que a igreja deveria ficar atrás daquele homem, como aquelas ovelhas ficaram. Eles não mexeram em nada. Você já pensou? Para a ovelha tem coisa melhor que seja uma alface, um repolho, pois eles não deram nem atenção naquilo. Eles nem olharam para aquilo. E ou seja, eles olhavam para toda aquela mercadoria, eles olhavam. Mas nem sequer uma ovelha tocou em qualquer coisa. Oh, se eu pudesse tão somente conhecer sua linguagem, eu mesmo teria parado o tráfico, pregado um sermão sobre o que eu estava vendo. Irmão Brana se admirou daquilo. Você já pensou se fosse um rebanho de cabrito? Que baderna não virava ali? Você já pensou se fosse um rebanho de mula? Que viesse vindo? Quando você é uma ovelha que pertence ao grande pastor, você segue em cada passo. Assim como fazia aquelas ovelhas, você não será tentado a se desviar por causa de uma grande figura de uma igreja, ou escutar a voz de algum DD, ou PhD, ou LLD, mas você ficará com o pastor. E a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a sua voz e elas o seguem. Mas uma voz estranha fará simplesmente que elas fujam, corra após o seu verdadeiro pastor. Graças a Deus.
Não tem como, irmão. Você olha na internet, companheiro que você às vezes costumava ouvir, você diz, não é mais a mesma coisa. Não é mais aquilo. Descarta. Você viu que não é, você viu que a linha saiu fora da linha do Espírito, da maneira que o Espírito trabalha conosco. Saia fora. Não coma aquela mercadoria. Não coma. Aquilo está sendo... Porque hoje é uma fartura. Joga aí, ó. Tem mercadoria espalhada para tudo quanto é lugar. E você tem que saber... Esses dias eu preguei uma mensagem e fui questionado por ela, porque eu disse, uma ovelha não deveria ir aonde o seu pastor não vai. Fui questionado por uma pessoa, você não deveria comer o que o teu pastor não come. Isso aí é zelar pelo rebanho, isso é zelar pelo povo, não é por maldade. Se eu souber que tem uma mensagem aí que vocês precisam ouvir, eu sou o primeiro a passar para vocês. E também ouvi-la junto. Eu quero o bem do rebanho. Eu quero o bem do povo de Deus. É por isso. Não é que eu estou aqui dizendo que vocês estão ouvindo coisa que não devem ouvir. Mas tem mercadoria de todo quanto é tipo. Tem até jiló, beterraba, tem tudo quanto é tipo de mercadoria. Aí, mas não foi só isso que o irmão Brando aprendeu lá, com aquelas ovelhas. Você sabia que muitas vezes nós aprendemos com o próprio povo? Com o próprio rebanho? E o irmão Brando aprendeu ali uma lição. Ele está falando. Porém, isto não foi tudo que vi e aprendi ali. Certo dia comecei a pensar sobre o homem que eu tinha visto fora do campo, cuidando de diferentes espécies de animais. Um rapaz estava cuidando de uns porcos. Que coisa terrível não é cuidar de porco. De vez em quando, o Moisés desce lá embaixo limpar o chiqueiro. Você limpa, deixa limpinho, limpa o coxo. Em vez dele fazer a necessidade lá fora, ele faz dentro do coxo. É terrível. Você já pensou uma profissão de cuidar de porco? Um pastor que cuida de porco, que come tudo que vem, ainda pisa naquilo que come. O rapaz estava cuidando de porco. Outro de algumas cabras. O outro de alguns camelos. E outros de algumas mulas. E etc. Então eu perguntei a um amigo que vivia ali, qual o nome que ele dava àqueles homens. Oh, replicou ele, eles são pastores. Que tal se você está ouvindo um pastor de mula? Se você está ouvindo um pastor de porco, que a sua congregação come tudo que se dá. Se você está ouvindo um pastor de mula, que só sabe da coice, eu não podia aceitar isto. Eu disse, você não quer dizer que todos eles são pastores?
pastores cuidam somente de ovelha, não cuidam? Ele disse, não. Disse ele, um pastor é um pegoeiro, ou um criador. Assim qualquer pessoa que cria animais é pastor. Bem, isto realmente me causou surpresa. Mas eu notei uma diferença entre aqueles pastores e os que cuidavam de ovelha. Chega a noite, todos os outros, menos o pastor de ovelha, deixam seus animais no campo e vão para casa. O pastor toma as suas ovelhas e torna-se a porta das ovelhas. Graças a Deus, nosso pastor nunca deixa ou esquece de nós. Graças a Deus por isso. O nosso grande pastor Jesus Cristo nunca nos deixou e nunca esquece de você. Você não é esquecido dele. Então eu fico pensando, irmão, não é só questão da religião. Essa internet no celular para criança, para adulto, tem que saber o que está dando para eles comerem. Não é deixar fazer o que quer, não. Essas comidas matam. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que tem comida que mata. Quando chegar a hora da noite, eu quero estar no seu aprisco. A noite chegou, são 3 minutos ou 2 minutos para meia-noite. A hora chegou, mas eu quero estar no seu aprisco. Nós estamos no seu aprisco. Estamos aonde começamos. Embora parece que a coisa vai ficando cada dia mais difícil, mas até aqui podemos dizer Ebenezer, o nosso Deus tem nos ajudado. Chegamos até aqui e chegaremos até o final. Eu quero estar, quando chegar a hora da noite, eu quero estar no seu aprisco. Eu quero estar sobre os seus cuidados. Você não quer estar sob o cuidado dele? Olha bem isso. Nesta mensagem, vos é necessário nascer de novo. Por que nós ensinamos essas coisas? Acho que é o 33, parágrafo 33. E é conhecido nos países ocidentais uma erva que um animal pode comer. Ele pode comer. E é chamada de astrálago. E eu não sei se alguém já ouviu acerca dela ou não. Astrálago. Sim. Um cavalo pode comer aquilo, e você realmente nada pode fazer por ele. E você nada pode fazer por ele, se ele se torna louco. Pode notar uma coisa aqui, tem comida que se dá para alguém que ele fica louco. Uma ovelha, um membro que tem coragem de falar do pastor, ele não está numa mente normal. É porque ele comeu coisa que fez mal para ele. O cavalo fica louco. Se der aquela planta, ele comer aquela planta, ele fica louco.
Se você comer aquela mensagem, você não sabe o que fazer. Você fica contra tudo. É por isso, irmão, não é proibindo, não é batendo, não é nada, é advertindo. Porque é a hora própria, ó. Um animal pode comer. Você pode até comer aquilo, mas vai fazer mal para você. Vai te deixar louco. Você vai perder a consciência do que é o companheirismo, do que aquele ministério é. E as pessoas vão ficando loucas. Passa a te odiar. Aquele pastor que ele tanto amava, ele odeia. Por que ele odeia? Porque ele comeu coisa. Ele comeu uma planta daninha, uma erva daninha. Vamos continuar a leitura aqui. É conhecido no país ocidentais uma erva que um animal pode comer, e é chamado de astrágalo. Eu não sei se alguém já ouviu acerca dela ou não. Isso aqui fala lá no livro do Gênesis, tem esse nome dessa planta. Astrágalo. Sim, se um cavalo pode comer aquilo, e você realmente nada pode fazer por ele. Eu pergunto para você, um membro que já comeu erva daninha, você consegue trazer de volta? É por isso que a gente diz, gente, não sentem, não coma. Paulo disse, não coma com os tais. Se eu tivesse aqui o versículo da Bíblia, eu podia ler para vocês, Paulo dizendo, com os tais não comais. Não tenha como inimigo. Porque ele comeu uma erva, ele comeu algo que lhe fez mal. E eu já preguei aqui que as pessoas que pegam espírito, eles não sabem que pegou. O irmão Brana soube, quando ele pegou um espírito ouvindo o programa de rádio, ele logo pegou aquilo. Mas a maioria do povo não sabe. E você vai saber agora, você pega espírito. Feliz quando você cai em si, diz não, não é por aí. Já estou indo longe demais. Aí você vai saber com quem você conversou, com quem você falou, com quem você andou, com quem você almoçou, com quem você foi na festinha. E o irmão Brana diz, você pega aquele espírito, você pegou aquele espírito com aquela turma. Então, ele pode comer aquilo, você realmente nada pode fazer por ele. Não tem como você reconciliar. A Bíblia diz que são irreconciliáveis. Amante de si mesmo, irreconciliável, incontinente, soberbos, sabe tudo. Ele se torna louco. Quando você vê um caboclo falando mal de pastor, ele comeu isso aqui, ó. Ele ficou louco. Não é para falar mal nem do arcebispo, nem do reverendo. Não é para falar mal. Você não pode pôr uma cela sobre ele. Você nada pode fazer com ele. É chamado astrálago. E você deve manter os seus animais longe daquela erva.
Mombrana está mandando: mantenha seus animais longe desta erva, mantenha as suas ovelhas longe dessas coisas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mantenha os seus animais longe desta erva. E se acontecer de um cavalo comer alguma coisa, se um cavalo de preferência, ele comer algo que lance nessa condição, esse espasmo, ora, aí o Mombrana diz assim: você seria um vaqueiro muito ineficiente para deixar seu cavalo comer uma erva venenosa. Eu seria um pastor insuficiente para não advertir o povo do perigo que nós estamos passando, da hora que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo. São momentos difíceis, gente. A nuvem de espíritos errados que praia sobre o nosso país e sobre o mundo. Mas, irmão, vamos confiar no grande Espírito Santo, que tem feito morada nos nossos corações. Esta é a realidade. Isto mostra que você não se importa. Pastor que não adverte a igreja, pastor que não tenta advertir aquela família, ou ajudar ela, ele não se importa. Deixa que se vire. Deixa. Não, para que eu vou pregar para aborrecer o povo? Irmão, Mombrana diz que tem hora que você tem que ser aborrecido. Você tem que ser ferido. Porque senão nós vamos cair naquela da canoinha, que está descendo o riacho, e lá embaixo tem um abismo. Eu sei que tem um abismo, mas não te avisei. Você sabe que tem um abismo, mas não avisou teu filho. E ele está dormindo, ele vai descer, ele vai cair lá no abismo. Então seríamos muito ineficientes. Isto mostra que você não se importa. Quando a congregação não tem repreensão, quando a congregação não é mostrado para ela o perigo e até repreendido aquela família, você não está se importando, deixa que vá, não importa. Não, não é assim conosco. Para nós todos valem a mesma coisa diante de Deus. Todos têm o mesmo valor. É por isso que nós trazemos e procuramos até analisar se não estamos sendo muito duro ou se não estamos frouxos demais. Nenhum dos dois é bom para a igreja. Um pastor real, um servo real de Cristo, será um fraco exemplo de Cristo. Ao ver as ovelhas comer algo, ele colocará afastada. Afasta disto. Afasta, fica longe disto. Não entre nisso não. Ou se tornará um fora da lei, diante de Deus, um quebrador de sua palavra, um violador dos seus mandamentos. Você não deveria fazer isto. Você deveria olhar isto bem de perto. Verificar, olhar se aquela igreja está em ordem, se aquela família está em ordem. Não é só te bater nas costas pelos seus dízimos que você traz, pelas suas ofertas, e agradecer a Deus e orar a Deus para que Deus continue abençoando o teu lar, sua família, e multiplique o pão na sua casa. Não é só para isso não, mas é para corrigi-lo também. Trazer você em harmonia com a palavra de Deus. E que se houver um arrebatamento, que vai haver, nós estaremos prontos para aquela hora. Que Deus nos abençoe, irmãos.
Então, eu gosto de pregar mostrando essas coisas. Jesus é a porta, e o pastor que ele deixou também se torna a porta. Parágrafo 18 da mensagem, perguntas e resposta número 14. Bem, aquilo é meramente isso. Veja, Cristo é o pastor. E ele estava partindo. E ele estava deixando a comissão de suas ovelhas. Por qualquer pastor alimenta o seu rebanho, a sua igreja. Vê? Ele estava dirigindo ou deixando a comissão com esses discípulos para continuar a alimentar o rebanho, para ser um pastor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Pode faltar tudo para nós, mas não pode faltar o alimento espiritual para o seu devido tempo. Pai bendito, nesta manhã, Senhor, mesmo não estando com a voz boa, mas trouxe a tua palavra aos teus filhos. Conceda que isto venha ficar no nosso coração, Senhor. E não viemos comer erva daninha, porque é uma oferta desse dia de tantas coisas erradas, Senhor. Mas há um maná puro que vem do céu, sua palavra, que ela possa nos alimentar e estarmos satisfeitos com ela. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço, porque a tua mesa é farta, nunca faltou o alimento nessa casa. Nunca faltou alimento para os teus filhos. O Senhor tem nos alimentado com a boa palavra de Deus. Nós te agradecemos pela manhã, Senhor. E se houver algum enfermo aqui nesta manhã, que o Senhor possa curá-lo, libertá-lo, trazer novamente a cura divina para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.